Ô pessoal, tô aqui no começo do vídeo só pra avisar duas coisinhas. E a primeira é que talvez eu tenha resolvido o problema de não achar partida, porque pelo que eu vi eu tava na versão errada. Na versão errada não, a minha versão do jogo tava desatualizada, eu tava na 1.10 e a atual é 1.11. E eu acho que esses problemas de partida acabaram. E agora que tá atualizado, tá tudo bem. E a segunda coisa que eu queria falar é que o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser só na segunda-feira. E não que eu poste muitos vídeos pela semana, mas dessa vez eu tenho um motivo de verdade. E esse motivo é que eu tô planejando fazer uma nova série de vídeos de tutorial. E dessa vez o tutorial vai ser sobre mecânicas para colocar Digimon em campo, como a Digicross, como Link, DNA, essas paradas aí. Eu tô reescrevendo os roteiros aqui, colocando tudo no papel, organizando tudo para fazer um vídeo bem legal explicativo para mostrar essas coisas para todo mundo. E não só isso, como eu também estou montando os decks para mostrar como é que essas mecânicas funcionam e tudo mais. E essas coisas estão demorando um tempinho, porque são bastante coisas até. Então eu só tô aqui parando para falar que vídeo novo só segunda-feira e o vídeo novo segunda-feira já vai ser um desses vídeos explicando essas mecânicas essas mecânicas do jogo. E é isso aí, cara. Bora lá, que vai ser só uns vídeos de partida, então bora lá. Para começar, a primeira partida do vídeo vai ser com o deck de Beelzemon. Eu vou passar aqui rapidinho para quem estiver interessado no deck. E o que eu queria falar sobre esse deck antes de começar é que quando eu atualizei o meu jogo, ele liberou os novos Belphemon que vieram da última coleção. Não acho que da última, mas são novos Beelzemon. Que eu tô passando por eles agora, já vou explicar o que é que eles têm de novo, mas isso aqui deixou o deck bem mais forte do que ele era antes, os efeitos deles são bem melhores. E ok, já terminei de passar o deck inteiro. E a novidade é o Belphemon Rage Mode da EX10. Ele tem um efeito de evolução especial, que diz que ele desenvolve de um se for de um Belphemon Sleep Mode. Ele tem o seu efeito principal, que diz que eu posso suspender todos os Digimons do nosso oponente de nível 5 ou menor. Depois disso, o efeito dele fala que se nós tivermos 6 ou menos cartas na mão, o Belphemon Rage Mode ganha Piercing, o que significa que ele vai poder atacar um Digimon suspendido e ainda acertar a segurança, e Secret Ataque mais 2, juntamente com 3000 de DP. E o seu outro efeito, que é o seu efeito de on-play e quando desenvolve, diz que nós podemos deletar um Digimon do nosso oponente que estiver suspendido. Esse Belphemon é muito melhor do que aquele outro que nós tínhamos antes. Ele é uma ótima adição pro deck, mas não só ele veio novo, como também o Belphemon Sleep Mode veio novo. O Belphemon Sleep Mode também tem uma forma de evolução especial, que ele evolui de um se for de um Rage Mode, de um Belphemon Rage Mode. E seu efeito de on-play ou quando desenvolve, diz que nós podemos pegar um Belphemon Rage Mode do nosso descarte e colocar embaixo dele, igual ao Belphemon antigo. Junto com isso, se a gente fizer isso, esse Digimon não pode atacar, mas também o nosso oponente não pode afetar ele por nenhum tipo de efeito. E o seu efeito no turno do nosso oponente, e uma vez por turno, diz que quando qualquer Digimon do nosso oponente ficar suspendido, nós podemos trachar duas cartas da nossa mão e suspender dois Digimons ou Tamers dele. Cara, essa adição aqui desse Belphemon e desse Belphemon Rage Mode e do Sleep Mode da X10 melhorou demais o deck. Eles são bem mais legais de usar. Dito isso, bora para umas partidas para ver como é que as coisas são. Eu vou ter que narrar essa partida porque eu fiz ela antes e eu não sei porque eu fiz ela e não falei nada, mas tanto faz. A gente vai narrar, não tem muito problema. Eu vou tentar deixar bem explicadas as ações que eu tomei enquanto o rumo do jogo vai acontecendo. A gente tá esperando nosso oponente escolher as cartas da mão dele. E agora nós vamos apenas colocar um Digiovo e em seguida colocar o nosso Ukomon. Para que assim no próximo turno nós possamos olhar três cartas do nosso baralho e colocar um Digimon ou um Tamer para a nossa mão. Feito isso, o Ukomon passamos com um de energia, um de memória para o nosso oponente. Dando um spoiler desde já, nosso oponente está com um deck de Diabomon. E eu conheço esse deck, incrivelmente. Diabomon é um deck bem chatinho, que quando o Diabomon entra em campo, ele começa a colocar um monte de totem, e todos esses totem começam a te dar uma dor de cabeça, porque todos eles têm blocker. Então já fiquei com o pensamento de sempre tentar tirar o Diabomon no momento que ele entrar no campo, ou nem deixar isso acontecer. De qualquer forma, no nosso turno,
colocamos o nosso Ukomon em campo. Ukomon efeito quando sai da zona de ovos, olha 3 cartas e coloca um Tamer ou um Digimon na mão. Colocamos o nosso Proto Digimon na nossa mão. Em seguida, colocamos o resto para o fundo do baralho. Agora, o comum quer ativar o seu segundo efeito, onde ele pode rachar um ovo, mesmo sem ser o turno específico para isso. Bem, de fato, nosso turno, aqui nós vamos apenas pegar o nosso faz comum e digievoluir para o nosso Digiovo. A gente poderia ter usado o nosso Proto Digimon para quebrar o ovo, colocar ele, comprar carta, descartar, mas eu achei melhor jogar a nossa a nossa Purple Memory Bush para colocar algumas cartas na nossa mão. Como já tínhamos um Astamon na mão, eu achei melhor colocar um Digimon AT, porque é sempre muito bom a gente ter vários Digimon na nossa mão, para que a gente sempre possa usar eles como uma opção de descarte, ou para colocar no campo, para colocar mais Digimon e assim seguir um ciclo. Passamos o turno para o nosso oponente, deixamos o mapa para o Memory Burst, e agora eu não lembro muito bem o que ele faz, mas eu acho que. Ele só digievolui. O efeito do Digimon dele diz que se ele fizer isso, ele pode jogar um Tamer no campo sem pagar pelo custo. Foi exatamente isso que ele fez. No nosso turno, nós jogamos o nosso face comum para cima e o efeito nosso comum ativa de novo, porque um Digimon saiu da zona de ovos. Depois disso, nós pegamos o nosso Ice Mons Card Mode para a mão e jogamos o resto das cartas no fundo do nosso baralho. E botamos mais um ovo no lugar, seguindo ainda com o efeito do Kumon. Terminados os efeitos, aqui eu estava pensando um pouco no que eu deveria fazer. Se eu deveria já jogar o Proto Digimon ou jogar mais um nível 3 ali e esperar o próximo turno. Mas eu realmente achei a melhor escolha jogar o Proto Digimon. Porque ele já ia comprar carta, descartar, e de qualquer forma a gente ia estar bem. Eu descartei a nossa Purple Memory Burst com o efeito do Delay, ganhamos 2 de memória. Jogamos o Proto Digimon, ativamos o efeito dele, deletamos um Digimon de nível 2 para reduzir o curto de jogo dele em 2, fazendo assim ele entrar por 1. Efeito dele, compra uma carta e descartamos uma carta. Nesse momento, a melhor carta que tinha para descartar era o nosso Baphomet Rage Mode que tínhamos acabado de comprar. Foi bastante sorte. Aqui eu estava pensando em algumas coisas que não valem a pena ser mencionadas, mas a melhor escolha sim é o Baphomet Rage Mode, porque aí quando a gente colocar o Sleep Mode, nós vamos poder usar o efeito dele, pegar o Baphomet e colocar o Baphomet Rage Mode e colocar embaixo do Sleep Mode. Jogamos o Rage Mode para o descarte, e agora, a nossa jogada vai ser pegar o nosso Icemon, digievoluir ele para o Faz Comum. Pode digievoluir, por favor. Não, não, não pode, pode digievoluir sim. Mas o Icemon não faz nada, mas tudo bem, porque o que nós queremos de fato é colocar o Astamon em campo. Porque o Astamon em campo vai poder ativar o efeito de One Digivolve, onde diz que nós podemos deletar um Digimon roxo e em seguida colocar digievoluir um Belphamon para ele sem pagar pelo seu custo. E é isso que faremos. Vamos deletar o nosso Digimon e vamos pegar o nosso Sleep Mode e colocar em cima do nosso Astamon. Agora a gente vai trigar os efeitos. Primeiro, o Sleep Mode vai querer pegar o Belphamon Rage Mode que colocamos agora há pouco no descarte e colocar embaixo dele. Nesse momento, o nosso Belphamon Sleep Mode, ele não pode atacar, ele não poderia atacar, mas tanto faz, mas também ele não pode ser afetado por nenhum tipo de efeito do nosso oponente. Eu só queria deixar lembrado dessa parte. Ele está imune a qualquer tipo de efeito do nosso oponente. O nosso Proto Digimon não ativou o efeito dele, porque não tinha nada para ser devolvido ali, então não tinha como ativar o efeito do Proto Digimon. De qualquer forma, o nosso oponente está digievoluindo seus Digimon na sua área de ovo, e o nosso campo está bem sólido até, porque o nosso Sleep Mode não pode sair. E se ele quiser atacar, nós podemos descartar 2 cartas da nossa mão e suspender os Digimons ou os Tamers dele. Ele tá tentando. Ele tentou dar Digivolve no nosso Sleep Mode, mas não deu certo, porque ele está imune a efeitos. E, enfim, ele colocou o Diaborumon. E aí ele vai colocando um monte de totem no campo. Ele podia dar Digivolve 1 em algum Digimon nosso, mas o nosso Sleep Mode não é afetado por efeitos. E assim chega o nosso turno. Para começar, o Sleep Mode ele vai querer sair do campo.
Porque esse é o efeito de herança do Rage Mode. Se o Sleep Mode estiver em cima do Rage Mode, o Sleep Mode vai ter que sair do campo para que o Rage Mode fique. Dito isso, nós primeiro vamos ativar o efeito Fácil Comum, onde vamos comprar uma carta e descartar uma carta da nossa mão. Compramos outra Purple Memory Burst e a carta que nós vamos descartar provavelmente vai ser um Digimon, qual eu não lembro. Não, não, acho que não, a gente vai descartar o nosso Tamer, na verdade. Um Proto Digimon. Não, a gente vai. É. É, a gente descartou o Proto Digimon. E assim o Belphemon Sleep Mode vai. Ah, não! Oh, erro meu aqui. Quando a gente descarta uma carta da nossa mão, a gente ativa o efeito de herança do Astamon. Que ele diz que quando a gente descarta uma carta da nossa mão, nós podemos pegar um Digimon de nível 4 ou menos do nosso descarte e colocar em campo, sem pagar pelo seu custo, é claro. E nós vamos colocar o Digimon AT que acabamos de descartar. Não vamos usar o efeito dele, porque não é necessário. Digimon AT entra em campo. O Diaboromon vai querer ativar o efeito dele de novo. Ele vai colocar mais um Totem em campo, com Blocker de novo. E o nosso Fascodimon, ou o nosso Fascodimon não, o nosso Digimon AT vai comprar duas e descartar duas. A nossa escolha aqui, se eu não me engano, agora sim foi o nosso Tamer, porque o nosso Tamer, quando... Oh meu Deus, calma, me confundi todo. Quando a gente pegar, uma hora ou outra, a gente vai descartar esse Digimon AT para colocar o nosso Digimon XT que acabamos de jogar no descarte. E quando o Digimon AT entra em campo, ele pode jogar o nosso Tamer no nosso campo sem pagar por esse custo. Foi por isso que nós jogamos o nosso Tamer no descarte. Dito isso, nosso turno, rachamos um ovo e vamos ativar os nossos efeitos primeiro. Primeiro efeito do Regimon, do Berfamon Rage Mode, ele vai querer suspender todos os Digimon de nível 5 do nosso oponente, mas não vai ter nenhum para que esse efeito seja feito, já que todos os Digimon no campo são nível 6. E o seu efeito de Person Secret Attack 3000 de DP não vai ser ativado, porque por algum motivo a gente acumulou muita carta na nossa mão. Então esse efeito vai ficar aí e não vai ter o que fazer. Nosso Berfamon não pode deletar nenhum Digimon, porque nenhum foi suspendido. Dito isso, a nossa próxima escolha será, primeiramente, desenvolver o nosso ovo para o nosso Fasco de irmão. Compramos novamente um Belphemon Sleep Mode, o que é muito bom. E agora é aquilo que eu falei. O Diaboromon vai encher o saco, cara. Ele vai ficar botando Tamer todo, ele vai botar colocando Totem toda hora que eu colocar um Digimon novo em campo. Por isso aqui eu tava pensando se havia uma forma de deletar o Diaboromon de deletar o Diabromon. É a melhor forma possível para fazer isso. De qualquer forma, eu ataco, ele pode ativar o efeito do Tamer dele, que vai redirecionar o ataque para um dos Digimons que ele tem. Ele redireciona esse ataque para o Diabromon. Perdemos o nosso Digimon XT, mas não é um problema, porque nós vamos devolver dois Digimons para o nosso deck, vamos devolver dois Digimons para o nosso deck, para aí sim poder colocar o Digimon XT no campo. Devolvemos. Digimon XT no campo. Ele vem com Blocker e ele ativa o efeito One Play, onde nós podemos pegar o nosso Tamer, que jogamos no turno passado, e colocar no nosso campo. Aí o nosso amigo, com o maldito Diabomon dele, ativa todos os efeitos possíveis. Ele vai desde evoluir o nosso Rage Mode, infelizmente. Mas não tem problema, porque eu já estava preparado para isso. Nesse momento, a gente vai pegar a nossa option, né? Sim, a nossa option de Gift of Darkness, onde ela deixa nós deletarmos um Digimon do nosso oponente de nível 6 ou maior. Vai te dar uma pausa, enfim. Ele vai descartar um Digimon de nível 6 do nosso oponente. E em seguida, ele tem outro efeito, onde nós podemos pegar um Belphemon que esteja na nossa mão e desde evoluir ele sem pagar pelo seu custo. Ou seja, nós tiramos o Diabomon e colocamos mais um Belphemon no nosso campo e ainda ativamos o nosso efeito de pegar o nosso Rage Mode e colocar embaixo do Sleep Mode novamente. Ou seja, não adiantou de nada. A gente passou com bastante memória para ele, mas sinceramente não tem muito problema. O nosso Sleep Mode está bem protegido, porque ele está imune a efeitos nesse momento.
E no fim do turno, nós vamos ter o nosso Belfamon Rage Mode novamente. Bom, de qualquer forma, nosso oponente está cheio de totens. Não temos que nos preocupar muito com isso. Ele fez mais uma desde a evolução. E agora eu realmente não lembro o que ele faz. Mas foi muito bom antes de já ter tirado a desgraça do Diabomon, porque senão ia ficar enchendo o saco o jogo inteiro. De qualquer forma, nosso turno, nós vamos primeiro ativar o efeito do nosso Flascomon. O efeito de herança dele, compramos uma carta e descartamos uma carta. A carta que nós vamos descartar provavelmente vai ser um Digimon, porque nunca é. Nunca tem Digimon demais. Oh, que merda que eu falei. Nunca tem Digimon o suficiente no nosso descarte. E agora nós vamos pegar o nosso. Ativar o efeito de herança do nosso Astamon, você esqueça disso. Onde nós vamos poder pegar um Digimon de nível 4 ou menor e colocar em campo. Isso acontece porque nós deletamos um Digimon. Compramos mais um Proto Digimon e vamos deletar ele novamente. Que sempre é bom ter essa desgraça no campo. De qualquer forma, vamos ativar o efeito do nosso timer, onde compramos um e deletamos um. Não, deletamos não, descartamos uma carta e compramos uma carta. Não nessa ordem. Descartamos mais um Digimon. E agora, o nosso timer quer ativar um efeito dele, que diz que se a gente tiver um Belfamon no nosso campo, nós podemos pegar o nosso timer, colocar embaixo desse Belfamon e deletar um Digimon de nível 6 ou maior. Eu não lembro muito bem por que eu ativei esse efeito, mas eu acho que é porque eu queria diminuir o volume de cartas no campo dele. Mas nós ativamos isso, nós tiramos um dos totens que tinha em campo. E assim, o turno passou para a gente. O efeito de herança do Rage Mode foi ativado. Então o Sleep Mode saiu de cima e foi para o descarte. Começa o nosso turno, vamos ativar mais uma porrada de efeitos. Não? Não, ainda não. Na primeira vamos ativar o efeito do nosso Digimon, que ele ainda está em campo, incrível que pareça. Ele vai olhar três cartas, vai colocar um Tamer, um Digimon para nossa mão. E colocar mais um Digimon na nossa área de ovos. Dito isso, começando a nossa fase principal, vamos ativar o efeito do nosso Belfamon Rage Mode, onde ele vai suspender todos os Digimon de nível 5 ou menor no campo. Ele ainda não vai ganhar Piercing, Secret de ataque e 3 de DP, porque está cheio de cartas na mão. E ele vai ativar o segundo efeito dele, onde ele vai poder deletar um Digimon que esteja suspendido. Dito isso, conseguimos ativar ambos esses efeitos, o que foi muito bom. E agora eu tava pensando se já era melhor que. Na verdade, eu tava pensando que talvez fosse melhor primeiro atacar a segurança do nosso oponente, para que aí sim a gente pudesse tomar alguma ação, já que só tínhamos um de memória. E de qualquer forma, o nosso oponente ainda tinha um Tamer que podia redirecionar um dos nossos ataques. De qualquer forma, atacamos. Não era para eu ter ativado esse efeito, porque não tínhamos um Digimon AT e eu não tinha percebido. Mas tudo bem, isso não vai influenciar na batalha nessa partida, no caso, isso não vai ser um problema grande. E aqui vamos primeiro atacar e depois decidir o que fazer. Eu ataquei com o Rage Mode, nem lembro mais com quem ataquei. Tá, eu ataquei com o Digimon, porque. Ou o Digimon não, o Kumon, porque pra mim ele não tinha mais utilidade. E aqui eu não podia colocar mais ovos, isso eu ia procurar mais três cartas, então. Eu não me importava se ele fosse deletado. Mas ele não foi, então tudo bem, melhor ainda pra mim. Logo após eu ataquei com o nosso Fast Common. Ele decidiu não redirecionar o ataque. E ele tava cheio de Option e Tamer na desgraça da segurança dele. De qualquer forma, isso não é um problema, isso não irá nos prejudicar. Prejudicar vai, mas não impede que nós atacamos. Ele pegou as cartas que ele que ele precisava ali, atacamos com o nosso Digimon XT. Ele decide aí sim redirecionar o ataque. O que eu não achei a melhor escolha, sendo sincero, porque. Não, se bem que. Não achei a melhor escolha. Eu acho que pra mim era melhor ele ter. Ele ter direcionado o ataque do Rage Mode. Porque aí poderia ter a chance do nosso Digimon ter sido deletado e o Blocker sair do campo. De qualquer forma, o erro dele é o. Sei lá, o erro dele é bom pra gente, né? Aqui eu só desevolui o Rage Mode para o Sleep Mode por um, já que quando eu devoluo um pro outro é isso que acontece.
E eu boto apenas o comum em campo, passando com o mínimo possível de memória para ele. Aqui não importa se ele tinha um timer que passava para 3, porque, cara, qualquer coisa que eu colocasse ali, eu não ia querer colocar mais de 3, então achei melhor só colocar o nosso querido, o comum no campo e passar. Mas pensando melhor, seria melhor se eu colocasse uma Purple Memory Burst. De qualquer forma, ele ia passar com muita memória para cima da gente. Mas nós ainda estamos seguros, porque o nosso. Eu falo isso e ele tira as malditas cartas. De qualquer forma, não estamos mais seguros, ele pode atacar a gente da forma que ele quiser. Mas não tem problema, estamos com um volume muito alto de Digimon no campo e ele não tem nada para bater na gente direito ainda. Cara, eu gostei muito de como esse deck se saiu aqui, velho. Ele jogou muito bem. A única coisa triste foi que a gente não conseguiu ativar o ciclo de ataque mais 2 do Baphomet. Mas não tem problema, nosso turno, efeito de herança do Pascomon, compramos uma carta, deletamos uma carta. Mesmo sem o nosso Baphomet Rage Mode, não será problema nenhum, já que nós vamos ter 5 Digimons em campo e ele só tem ele só tem uma segurança para ser gasta, ou seja, sobrando de 2 ataques para vencer. Então, eu só coloquei o comum, e os dois o comuns ativam efeito, tá? Não é uma vez por turno, não. Primeiro, vamos pegar o nosso Nigodgimon, sei lá que diabo de nome é esse. E em seguida, vamos devolver o resto para o fundo do baralho. E ativar o outro efeito do comum. E trazer para a nossa mão o Rage Mode, que é a nossa melhor escolha aí atualmente. Foi muito legal, o Rage Mode não vacilou com a gente em nenhum momento, ele sempre esteve na mão quando a gente precisava. De qualquer forma, o nosso turno aqui não tem muito o que fazer, né? A melhor escolha é atacar e, e atacar, cara. Se ele fizer alguma palhaçada aí, a gente se resolve depois. Nesse caso, ele ainda pode negar 2 ataques nossos por causa daqueles tamers dele. Os tamers dele redirecionam o ataque. Mas de qualquer forma, cara, vocês viram. Se vocês estão jogando contra Diabomon, tira a desgraça do Diabomon o quanto antes, velho. Não deixa esse bicho se criar pra cima de vocês, porque ele vai encher o campo de totem, aí não vai ter como reverter isso depois. Vai ser um saco gigantesco. De qualquer forma, aqui eu só tô falando besteira, porque aqui te deleta aquele Digimon maldito, que eu não sei o nome, porque o efeito dele diz que quando ele é deletado ele ganha, ele dá um de memória pra gente. Atacamos a segurança dele novamente. Aí eu lembro que ele decide, sim, redirecionar o ataque. Mas não tem problema, nós poderemos atacar com mais 3 Digimons. Aí a gente ativar um monte de efeito de herança ainda. Compramos uma carta, deletamos uma. Levamos um Digimon novamente. Aí a gente ativar outro efeito de herança. E nesse momento. Não, só comprou uma e descartou outra novamente. Nessa hora a gente pegou o nosso. O comum, que aí sim ele não servirá de nada pra gente, e descartamos ele. Íamos ativar o efeito de herança, que descartamos o nível 6 e compramos das cartas. Mas o nosso oponente se rendeu. E também se rendeu com bons motivos. Não havia mais nada que ele pudesse fazer para vencer essa partida. Cara, Belfemon muito, muito forte mesmo, cara. Bora passar logo para a próxima partida desse vídeo, né? E agora vai ser um deck de Comandramon. Bom, aqui estamos nós com o nosso deck de Comandramon. E ele, eu vou dar uma passada aqui rapidinho para quem estiver interessado com o deck, é claro. Enquanto isso, só queria falar que eu dei uma atualizada nesse deck. Ele não tá igual aquele que eu postei no último vídeo. No último vídeo não, no vídeo do Comandramon. Eu dei uma atualizada, eu gostei mais do jeito que ele ficou agora. Mas também a diferença não é muito grande não. Ele ainda faz a mesma coisa que ele fazia na versão antiga. Vou falar as novas coisas que eu coloquei nele, tá? Então não se preocupem. Bom, passei por todo o deck. E o que foi que eu coloquei de novo nesse deck? Primeiramente, eu coloquei 2 Dark Dramon Ace. Dark Dramon Ace que tem os seus efeitos, onde o seu efeito On Play, ou quando desenvolve, diz que podemos dar desenvolve em um Digimon do nosso oponente. Depois, podemos deletar todos os Digimon dele que tenham o menor custo de jogo. Ah, muito legal, muito legal. Ele tem um efeito de herança chamado Collision. Collision é, é meio complicadinho. Não. É meio que quando você ataca o seu oponente, você meio que dá blocker para um dos Digimon do seu oponente, no caso, né? Você dá blocker para um Digimon do seu oponente.
Então meio que é só uma carta, é só uma palavra-chave para descartar a carta do seu oponente. Eu não gosto muito, mas é o que tem, né? E a nova adição que eu coloquei também foi essa carta que tem um nome absurdo, velho. Isso aqui é o nome da carta, tá? Isso aqui é o nome. De qualquer forma, o efeito dela é o seguinte: ela vai procurar três cartas no topo do nosso baralho e adicionar uma carta com Brigade ou Digipolice para a nossa mão. Depois, ela tem um efeito de delay, onde diz que nós vamos poder olhar três cartas no topo do nosso baralho e jogar um Digimon que tenha Brigade. Na verdade, podemos jogar uma carta que tenha Brigade ou Digipolice com um custo de 4 ou menos sem pagar pelo seu ponto de jogo, né? E o seu EP de herança diz que nós podemos revelar três cartas do topo do nosso deck e adicionar uma carta com Brigade ou Digipolice nas suas características para a nossa mão, enquanto o resto vai para o fundo. Enquanto o resto vai para o fundo do baralho e essa carta aqui vai para o campo de batalha. Bem legal, foi uma edição muito boa para esse deck. E é isso, não tem muita coisa diferente não, só foi umas duas adições mesmo. É isso, então bora lá, bora pra uma partida, né? Mais uma vez eu trouxe uma partida que eu gravei antes, eu só vou estar narrando aqui. E eu não sei porque eu fiz isso. De qualquer forma, eita, peraí que tá aparecendo toda a minha tela ali. Cacete. De qualquer forma, nós escolhemos ficar com aquela mão. E aqui vamos apenas digievoluir o Comandramon do Missimon. E em seguida vamos colocar o nosso Comandramon, que vai olhar 5 cartas no topo do nosso baralho e colocar uma com Digipolice ou Brigade na nossa mão. A carta que nós escolhemos colocar, se eu não me engano, foi a nossa Option, porque a gente poderia buscar mais cartas mais tarde. E nós iremos organizar essas cartas no topo do nosso baralho para facilitar a nossa vida. Ou no fundo? Não, no fundo, né? Tá. Ah, tá. Eu botei no fundo aí porque eu queria achar outras cartas, então era melhor colocar no fundo do que deixar no topo. O nosso oponente está com um deck roxo, que eu não lembro que deck é esse, mas tem um Kumon. O Kumon é muito bom, cara. Não é engraçado essa parte. O turno passou, essa desgraça de Temer maldito, passou e tá. No, meu turno, ninguém liga. O cara roubou meu turno, miserável. Não, sei lá, velho. O cara só roubou meu turno, é isso. Boa sorte pra mim. É. Tá, nosso turno foi roubado, então nosso oponente jogou mais uma vez. Ele colocou outro Kumon no campo. Eu queria tirar logo esses Kumon do campo, tá? Porque lá não curto muita ideia de deixar ele ficar procurando tanta carta. Enfim, nosso turno, colocamos mais um Dijovo. E desse Dijovo não temos o que de evoluir. Então aqui, a melhor escolha que eu achei foi atacar com esse Comodramon, porque ele tem o efeito de quando deletado, ele pode olhar três cartas topo do nosso baralho e colocar um Comodramon no campo. Eu fiz isso, ele foi deletado, ativou o efeito dele e nós achamos um Comodramon. E achamos o Comodramon que procura cartas, então é ótimo. O resto vai para o topo do nosso baralho, não, para o fundo do nosso baralho, e vamos procurar 5 cartas graças ao efeito de um play. A carta que nós vamos colocar na mão vai ser a nossa Tamer, porque aí a gente vai poder organizar tudo no topo do nosso deck da forma que a gente quer, para que não tenha problema no próximo turno. Colocamos o nível 5 na frente, porque ele seria bastante útil, já que nós não temos tanto na nossa mão. Eu não prestei atenção no que o Tamer dele fez ali, mas ainda é o nosso turno. E aqui eu tava pensando se eu procurava Digimon ou se eu só digievoluía. Eu realmente não lembro qual foi a minha escolha. Mas acho que eu fui procurar Digimon. Não, digievoluir. Ok. Digievoluir, não tem nenhum efeito para ser ativado. E em seguida. Aí sim eu tava pensando se eu jogava um Tamer, uma Option ou digievoluir. Mas eu joguei a Option, porque ela ia procurar 4 cartas e adicionar para nossa mão. Sabemos quais são as cartas, porque nós mesmos colocamos. E o High Commandramon virá para a mão, enquanto o resto vai para o topo do nosso deck, certo? Certo? Vai para o topo, né? Sim, vai para o topo do nosso deck. E a nossa Option fica no campo, porque no próximo turno nós podemos ativar o efeito de delay, procurar 3 cartas no topo do nosso baralho e adicionar
no nosso campo uma carta que é Digipolice ou T-Brigade. E nosso oponente está ativando seus efeitos, está procurando carta pra cacete, porque tem Deus comum. Isso não é nada bom pra gente. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Cara, uma coisa que eu percebi com esse deck de Comandramon é que ele é muito bom em colocar Digimon no campo, tá? Então, às vezes, os seus Digimon de nível 6 ou de nível 7 nem são a melhor escolha pra colocar toda hora. É claro que se você puder colocar, você vai colocar, mas, cara, esse deck coloca Digimon no campo muito fácil, velho. Muito, muito fácil mesmo. Vocês vão ver ao decorrer da partida aí. De qualquer forma, nosso oponente acertou nossa segurança. Ele perdeu um Kumon e não perdeu o outro. O que foi triste, porque no próximo turno ainda poderia buscar mais cartas. Ou não, né? Não, não, na verdade não poderia, porque não tem Digivolve na zona de alvos dele. Ok, o que vamos colocou um Digimon no seco no campo, um Digimon de nível 5 no seco, e o turno passou para a gente. Ele passou com uma maldita memória, mas tudo bem, nós vamos ativar o efeito de delay, procurar 3 cartas e colocar no campo uma que tenha de Brigade ou Digipolice. A nossa escolha é o High Commandramon. High Commandramon no campo, e agora nós temos que decidir qual vai ser nossa próxima ação. Aqui, se eu não me engano, eu só coloquei eu peguei o Commandramon e coloquei ele ali na zona de ovos, para que no próximo turno ele já pudesse entrar. E depois disso, apenas evoluir pro Tanque Dramon. É, não é? Porque o Tanque Dramon ia procurar cartas e ia colocar uma no campo. Foi isso que eu fiz, não foi? Ele revela 3 cartas do topo do nosso baralho. Não, não, não foi o Tanque Dramon que eu coloquei, não. O Tanque Dramon é pra outra coisa. O Tanque Dramon, ele meio que revela 3 cartas e para cada carta que tem de Brigade ou de polícia, ele diminui em um curto jogo e depois disso, se o Digimon do nosso oponente tiver como é 4 ou menos de memória, o nosso Tanque Dramon poderia deletar ele. É isso, é isso. E aqui, nós na verdade pegamos outro Tanque Dramon. Porque esse sim é o que a gente estava procurando. É esse sim, cara. Pode usar, pode usar, pode usar. Isso aí. A gente usa, ele vai procurar 3 cartas do baralho e colocar uma carta com de Brigade de nível 5 ou menos no nosso. De nível 5 ou menos não. De custo 5 ou menos no nosso campo. Colocamos o Comandramon que procura, que olha 5 cartas e coloca uma na mão. Nós vamos colocar o quê? Nossa Tamer? Nós já temos uma Tamer, né? Vamos colocar quem? Nosso Comandramon mesmo? Exato, o Comandramon vem para a nossa mão, enquanto o resto a gente organiza no topo do baralho. Voltamos exatamente na ordem que deveria estar. Estava perfeito já. Já sabemos as cartas que vamos comprar, então não temos que nos preocupar muito com isso. E cara, vocês já estão percebendo que o campo está enchendo, né? No próximo turno a gente vai ter 5 Digimons em campo, a gente vai poder atacar e fazer um estrago nele. E daí ele atacou a nossa segurança. O, o Dark Dramon. O Dark Dramon Ace queria entrar, mas não tinha por que fazer isso. Ele não tinha nada para oferecer. Ele acertou a nossa option. Nós procuramos 3 cartas e colocamos uma na mão, que tem a de polícia de Brigade. Escolhemos o nosso High Commandramon, a nossa Tamer. Ali, a nossa Tamer, certo? Isso, escolhemos a nossa Tamer. E o resto vai para o topo do nosso baralho. Depois de atacar, o que ele faz? Eu não lembro agora. Ele coloca o Digimon no seco novamente. Ele revela 4 cartas e adiciona 2 nível 6 ou maior para a mão. Em seguida, ele começa a tirar um monte de efeito, ele deleta um Digimon dele para colocar outro maior em campo. Uma palhaçada assim. Em campo não, na verdade, colocando na zona de ovo, velho. Não entendo essas pira não. O timer dele, quando um Digimon é deletado, ganha um de memória. Por isso que ele foi suspendido ali. Clicou um Digimon, ele vai poder deletar um dos nossos Digimons. Aqui o que está acontecendo? Aqui é o efeito de herança de um dos nossos Digimons. Que ele diz que quando um Digimon nosso seria deletado,
nós podemos escolher outro Digimon para ser deletado no lugar. Outro Digimon com Brigade para ser deletado no lugar. Nós usamos esse efeito e quem nós vamos deletar será o nosso Comandramon, que estava ali, quietinho na dele. Aí ativa esse timer dele, compra uma carta e o turno, enfim, passa para a gente. Compramos uma carta, colocamos o nosso Digimon que está na zona de alvos no campo, o miserável ganhador de memória de graça. E aqui nós ativamos a option que ele deu pra gente. Nós vamos procurar três cartas e colocar uma no nosso campo, mas tem a Digipolícia e de Brigade. Colocamos o Numemon, porque o Numemon tem um efeito muito bom. E quando ele entra em campo, ele pode pegar uma carta. Ele pode pegar a nossa Tamer e colocar embaixo dele para ganhar, para dar rush para um Digimon. Ah, quase falei tudo errado agora. De qualquer forma, por que isso é bom? Porque quando a nossa Tamer está embaixo do Numemon, ou de qualquer outro Digimon que ela pode ficar embaixo, no fim do turno ela entra no nosso campo, então praticamente a gente joga um Tamer sem pagar pelo custo. De qualquer forma, colocamos a nossa Tamer embaixo do Numemon e damos o Rush para o próprio Numemon, se eu não me engano. Certo? Correto. Colocamos no próprio Numemon. E aqui nós vamos atacar já, nós vamos atacar e ver o que vai acontecer no próximo turno. Meu plano já era colocar o Brigadramon quando esses ataques acabassem. Aqui eu tava com medo de ficar atacando e perder meus Digimons, mas era, era a melhor coisa, estava bem atrás do jogo, a gente tinha que recuperar de alguma forma. Nosso Digimon não foi deletado porque a nossa Tamer, quando é colocada embaixo do Digimon, ele ganha Jamming, o que significa que ele não é afetado por batalhas na segurança. Tudo nós vamos atacar novamente com o nosso High Commandramon. Olhamos três cartas no topo do nosso baralho e podemos jogar uma carta que tenha de custo 3 ou menos. Uma carta com Digipolice de Brigade, no caso. Aqui, o nosso oponente só se rendeu. Eu não sei exatamente por que ele fez isso, porque eu não ia finalizar ele nesse turno e ainda ia ter bastante jogo. Mas tanto faz também. A gente ainda poderia desenvolver mais o nosso campo, mas como eu disse, tanto faz. O importante é que nós vencemos. E talvez ele já estivesse meio brincado, não sei, não sei. Eu sei que nós vencemos essa partida. E dá pra mostrar, eu não usei o Brigadramon, mas, cara, esse deck de Comandramon é isso que a gente quer fazer com ele, tá? É isso. A gente quer colocar 1 bilhão de cartas no campo e ficar atacando a segurança. Esse aqui é o melhor cenário possível. Um só Digimon aqui não resolve nada. O deck de Comandramon serve para colocar essa porrada inteira aqui. Então isso, cara, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu disse, vídeo novo agora só segunda-feira. É isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, deixa um like, se inscreva no canal, como sempre. E é isso, até a próxima.